Hoje nós vamos dar finalização do caso do Welson. Essa é a segunda e última parte. Eu espero que seja a última parte do caso do Welson. A não ser que depois a gente mostre ele chegando no Brasil, né? Que a gente não sabe a data definida ainda. Mas antes de começar, solta o vinheta. Pra quem ainda não assistiu, eu postei o vídeo nos stories do Instagram, mas vamos ver aqui quem me acompanha só no YouTube. Falando nisso, me siga no Instagram, é Júnior Pena, no TikTok, Facebook, é tudo Júnior Pena. Sigam lá nas minhas redes pra vocês não ficarem de fora, que às vezes eu posto lá primeiro pra depois trazer pra cá, né? Muita gente já sabe a finalização desse caso, mas tem algumas coisas que vocês não sabem não, viu? E eu vou trazer aqui agora pra vocês. Vamos ver o vídeo, solta o vídeo aí. You know him? Mano. Cai da casa. You know him. O que é you know him? You know him é... Você conhece ele? Aí vamos ver o que ele fala agora. Deixa eu voltar. Cai da caça, mano. Cai da caça. Aí ele já falou assim, eu sou o Caio da Cássia, né? A Cássia foi... Eu acho que foi a professora dele, do Welson, que é a mãe do Caio. Entendeu? Ele já falou de uma vez, ó, eu sou o Caio da Cássia. O Caio devia estar muito apreensivo nesse momento. Solta o vídeo. Da caça, mano. Cai da caça, mano. Você lembra de mim? Aham. Tranquilo na paz? Tranquilo na paz e você, mano? Tranquilo na paz, mano. Graças a Deus. Se vim te buscar pra você ir pra casa, você quer ir pra casa? Uhum. Pro Brasil? Sim, claro. Tô aqui pra isso. Aí eu vou com você agora? Vamos? Bora? Vamos. Vamos colocar um replay? Merece demais um replay, né? Ele já chegou lá do fundo do restaurante, que ele ia tomar banho, e o Caio falou assim, sou o Caio, né? Já apresentou, sou o Caio da Caça. Você lembra de mim? Aí ele falou, aham, aham. Aí ele falou assim, eu vim te buscar, tudo mais. Ele falou, agora? Ele falou, agora. Vamos dar um replay. You know him? Mano. Cai da caça, mano. Cai da caça, mano. Você lembra de mim? Aham. Tranquilo na paz? Tranquilo na paz e você, mano? Tranquilo na paz, mano. Graças a Deus. Se vim te buscar pra você ir pra casa, você quer ir pra casa? Uhum. Pro Brasil? Sim, claro. Tô aqui pra isso. Aí eu vou com você agora? Vamos? Bora? Vamos. Isso aí. Ele filmou até aqui só. Eu gostei demais desse encontro aí dos dois, sabe? Ele se conhecia. Talvez se eu fosse lá não tinha esse encontro, né? Ele não ia me conhecer, ele não sabe quem sou eu. Então foi um conterrâneo lá que não tinha nada a ver, né? Mas eles se conheciam e foi esse encontro. Júnior, e depois disso tudo? Depois disso tudo você já sabe que eu postei o vídeo de ontem, que foi um resumão, né? De tudo que aconteceu, né? Falei sobre o cutelo que ele estava carregando, que é aquele machadinho, e mostrei toda a repercussão. E agora eu quero mostrar, depois que o Caio entra no carro, tava todo mundo esperando uma ligação diretamente com a mãe para fazer um FaceTime. Por que que isso não aconteceu? Porque o Welson não quis. O Welson não quis que os parentes dele vissem ele naquele estado. Gente, hoje eu tenho revelações bombásticas aqui para falar para vocês. Coisa que vocês vão, talvez, entender porque o Welson é assim hoje. Mas vamos lá, eu já tô querendo falar antes da hora, mas segura aí que eu quero mostrar agora uma ligação que a gente fez com a família dele. Depois eles queriam ver o Welson. Aí eu liguei no FaceTime para explicar o porquê que o Welson não queria ver eles. Agora é a hora, vamos ligar para ele. E aí, Mazinho? E aí, Júnior? E aí, Natália, tá joia? E aí, joia, Júnior? Boa noite. Boa noite. Olha, o negócio é o seguinte... Ele tá lá com ele, já conversou com ele. Dei pausa aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. O Caio, nessa hora que eu tava conversando com a família, ele mandou mensagem assim, ó. Não vou insistir pra ele não se estressar. Não vou insistir ligando pra família, porque ele não quer ver a família. Ele tá com o rosto machucado e tudo mais. Agora eu vou explicar a eles. Só que ele não quer ligar de jeito nenhum. Ele não quer ver... eu acho que ele tá muito mal... E ele não quer que ninguém vê ele desse estado, entendeu? Ele tá aqui falando, ó. Aí eu perguntei ele assim, mas ele vai com você? Ele falou, sim, eu vou levar ele pra abrir. Tipo, não vou insistir com ele pra não estressar ele, senão ele estressa. Vou levar ele pra abrir, tipo. Só que o importante é que ele já tá com ele, entendeu? Pode ficar tranquilo. Porque aí eu fiquei sabendo que ele tá machucado. Parece que eles brigaram lá entre os moradores de rua. E ele deu uma cortadinha aqui, deve ser por isso, entendeu? Pode ser. E depois dá uma olhada com o Caio, se ele quer ligar de voz, se ele não quiser de vídeo, de repente ele querer ligar de voz, ou se não também, não tem problema. Sim. Agora vamos dar um tempo pra ele pegar as roupinhas dele, né? Colocar ele no carro. Certo. E levar... Vocês estão ansiosos, mas eu também tô. Eu fico ansioso porque... Demais. E eu me coloco no lugar de vocês como pai, entendeu? Eu sei o jeito que é difícil, não é fácil, mas vai dar certo. Deus tá encaminhando tudo certinho.
E graças a Deus, né, através do meu compadre aqui, né, que deu toda a força, conseguiu o seu contato aí, né? Porque se não fosse através do meu compadre, que eu não tinha outra solução de jeito nenhum. O compadre dela, que é o padrinho do Ellison, que é o Mazinho, eu tava olhando e eu comecei a pesquisar, né? Não sei se ele já foi vereador ou ele é vereador na cidade de Água Boa. Eu vi até um santinho dele assim, ó. Mazinho para vereador. E graças a Deus que ele conseguiu, colocou um anjo bom na nossa vida, graças a Deus que foi você aí, e o Maicon também, sabe? Deixa eu ligar que pro às vezes Maicon aqui, espera aí só um minutinho, deixa eu ligar pro Maicon. Essa hora eu vou ligar pro Maicon pra ver se ele atende pra falar com nós. O Maicon, eu não gosto de incomodar ele pra nada, que eu sei que ele tem o trabalho dele, tem a família dele, ele estuda, né? Então, eu não gosto de incomodar ele pra nada. Então, o Maicon não gosta de incomodar ele porque um monte de gente me pede o contato dele. Só hoje, umas 3 pessoas pediu o contato dele pra resolver BO pra elas. Então, eu não passo de jeito nenhum o número do Maicon, porque quando surgir uma emergência assim mesmo, que a gente precisar, ele vai estar lá. Então por isso que eu não gosto de incomodar ele. E ele também ele é muito reservado, ele não gosta de se envolver em muita coisa, ele é um homem muito sério. E é isso. Maicon. Fala, Maicon. Oi. Você tá trabalhando, né, cara? Tô não, eu cheguei em casa, ainda há pouco, tô em casa. Então, o negócio é o seguinte, o rapaz pegou ele lá já e ele não quer fazer a ligação, parece que ele tá bem machucado, sabe? Parece que ele se envolveu numa briga lá com o morador de rua. Cara, Deus é tão bom que parece que ele não ia durar muito tempo não, viu? Falei pra você, dá mais 6 meses esse moleque tava morto. É. E tá aí o padrinho, a mãe, o padrasto tá aí. Tá tudo bem, boa noite. É só que ele já tá com ele, já tá levando ele pra abrir, tipo, tá meio ainda sobre efeito da toxina aí, mas ele não quis falar com ninguém. Aí eu falei, não estresse ele não, ele já colaborou, vai levando ele assim, na hora que quiser falar, ele fala, não? Uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, a pessoa mais difícil de ser achada, acredito ou não, na área da polícia, é uma pessoa que mora na rua, porque tudo se parece, que a roupa às vezes é antiga ou tá na droga, a fisionomia é mesmo, então é muito difícil de achar. Ainda mais com quase pista nenhuma que a gente tinha, mas o Júnior fez um trabalho excelente fazendo pergunta. Até a gente como detetive na polícia, às vezes a gente vai fazer uma entrevista, a gente pergunta a mãe, o pai, eles acham que a gente está fazendo a mesma pergunta, sem nenhuma intenção de achar mais coisas. Mas quando a gente vai fazendo a mesma pergunta, mesmo que seja chato, às vezes você fala uma coisa, o Júnior pega, coloca no mapa, manda para cá, aí eu desenvolvo mais uma informação. Quando você vai ver, a gente consegue cumprir aquilo ali. Peço a Deus, que a gente sempre conseguisse resolver todos os casos. Vocês foram abençoados por Deus, porque ali, ainda mais em Nova York, não é fácil. O inverno... Foi o que ele falou. Às vezes uma pistazinha a gente achava, porque assim, teve uma mobilização muito grande das pessoas de procura, só que não foi o suficiente. Às vezes foi o suficiente, mas ele não estava na comunidade brasileira, sabe? O pessoal de Rochester, todo mundo começou uma mobilização muito grande procurando ele, não achava. Sendo que ele estava morando na rua, ele estava andando para lá e para cá e ninguém sabia que era ele. Ele também estava irreconhecível, né, pela foto. Essa foto dele novinha aqui, ó, era a única que eu tinha. E ninguém ia reconhecer ele por essa foto, né? Ele estava barbudo e capaz que eles viam ele e falaram, deve ser um americano morador de rua. Então, como que a gente achou ele? Através das informações que ela passou. Última localização que ele mandou, o supermercado do Price. Então a gente foi montando ali um mapinha, que foi onde que a gente passou pro Caio, o Caio bateu lá, né? Primeiro o Maicon ligou e viu que era lá, o cara não é aqui mesmo, que ele tá ficando aqui de vez em quando. E o Caio foi resgatar ele. O inverno tá chegando, conseguiu achar ele antes do inverno, que muita gente na rua, na Flórida, morre durante o verão e aqui morre durante o inverno, ninguém nem sabe onde é que tá. E morador de rua é muito abusado pelas pessoas, pelos outros que estão ali na rua. E outra coisa, ele nem telefone tem. Aqui nos Estados Unidos, quando a pessoa usa droga e ela, eu não sei a palavra em português, ela overdose, ela tem uma overdose, né? Então o amigo pega um telefone e liga para a polícia vai lá, tem até uma lei federal nos Estados Unidos, se você usar droga e você tiver uma overdose, você chamar a nossa ajuda, a gente não pode acusar você com as drogas que foram achadas ali com você. Assim mantém as pessoas com uma liberdade grande de ligar para a polícia. No caso dele, tá uma situação bem ruim,
porque ele não tem telefone, parece que não tem muito amigo bom ali onde é que ele tá, porque vive brigando, vive nas drogas, vive escondido. A única pessoa que tá ajudando ele, aparentemente, é a pessoa, aquele cara lá do restaurante, que a gente não sabe as intenções por trás de nada, que também é meio suspeito. Mas é onde que ele tá conseguindo alguma ajuda, porque se não fosse, pelo menos pela graça de Deus, o telefone desse cara, a gente nunca ia conseguir, não falar nunca que Deus opera milagre, mas a gente nunca conseguir falar com ele, porque não tem telefone, e ele anda só com o americano, os brasileiros na comunidade nem sabem quem ele é, então eu acho que essa história toda não tem um pingo de drama, eu acho que realmente foi uma bênção de Deus, eu sei que está viralizando, muita gente vendo, mas no final do dia é uma vida, e eu tenho certeza, eu falei com o Júnior, tenho certeza, se dá 6 meses, 1 ano no máximo, esse menino está morto. Porque o inverno tá chegando, o inverno não perdoa, ainda mais na rua. O Caio ficou desde ontem, alugou um quarto de um hotel lá e agora consigo pegar ele lá. Ele já tá de banho tomado e já tá indo para Bridgeport. E amanhã eu vou dar um jeito de encontrar ele, eu já vou agilizar a passagem. Eu quero que vocês me passem o aeroporto mais perto aí da casa de vocês. Confins, né? O aeroporto mais próximo aqui é de Belo Horizonte, né? Em Confins. Aí vocês dão um jeito de pegar ele lá? Sim. Beleza, então eu vou agilizar. E quando você estiver com ele pessoalmente também, né, você vai conseguir avaliar ele, as condições dele até para viagem, né, Júnior? Tem que ser voo direto para Confins, não pode fazer escala. O que eu descobri depois é que não existe o voo direto para Confins, não existe. Tem que fazer, tem que passar para São Paulo ou qualquer outro estado antes de chegar lá. Pelo menos essas foram as informações que eu tive, que a gente não achou. Aí, gente, o que aconteceu? Eu fui lá e comprei a passagem. Eu liguei pra Keila, falei, ok, Keila, vamos comprar a passagem agora, porque eu não conheci ele. E muita gente me critica quando eu falo assim, não, eu vou te trazer aqui pra minha casa. Mas quando eu falo assim com a pessoa, é pra pessoa ficar mais calma. Fala, não, ele é de confiança. Ele tá me levando pra casa dele, o Júnior é de confiança. Mas eu jamais vou trazer alguém aqui pra casa, gente. Eu ia arrumar um hotel pra ele, no máximo um hotel. Mas eu queria que já fosse diretamente pro Brasil. Pra gente não perder tempo com ele. Porque eu sabia que se ele ficasse muito tempo sem a droga, né, a abstinência ia vir e ele ia ficar descontrolado. E foi o que aconteceu. Eu já tô dando spoiler, né, do que tá vindo por aí. Então, tá aqui, né, a passagem dele. Ele ia sair 7h30 da noite no aeroporto de Newark, depois ia para São Paulo, ia chegar em São Paulo 7h10 da manhã, ia sair de São Paulo 9h15 da manhã e ia chegar em Belo Horizonte 10h30 da manhã. E aí o que aconteceu? Eu comprei a passagem, que foi $1.450, né, que foi de última hora, a passagem só de ida, tá aqui o Zelle que eu fiz, pagando a passagem, $1.450. E aí, Júnior, o que aconteceu depois disso? Depois disso aconteceu as imagens que vocês viram ontem e essa foto aqui, ele saindo de Bridgeport e vindo pra cá. Aí eu calculei mais ou menos que hora que ele ia chegar, aí eu fui pro restaurante encontrar com eles. Eles nem passaram aqui em casa, não. Eu falei assim, encontro com vocês no restaurante, que eles deviam estar com fome e eu também estava morrendo de fome. Chegou lá, foi aonde que repercutiu aquele vídeo que eu postei do nosso primeiro encontro, que é esse aqui que tá aparecendo. Aqui o Ellison, difícil demais te achar, velho. Nossa, como é que você tá? Comeu, ué? Tá com fome, não? Tô morto de fome, mano. Bom, irmão, como é que você tá? Bem, graças a Deus. Achei. Ó, mano. Tá cheiroso. Não é, ó, teu perfumizão. Vamos comer. Não tem ninguém ali que te conhece, não. Você pode ficar tranquilo. Ali. Chama eles. Eu tava vindo pra lá, eu só vou jogar isso no lixo aqui. Joga ali dentro, só. Eu tava... Ali o lixo, ali, ó. Onde que eu ia pedindo? Cheira pra lá, cheira pra cá. Essas fotos aqui, ele de mochila, ele entrando dentro do carro, saindo lá de Bridgeport. E agora eu quero mostrar cenas do Ellison, o papo que a gente teve na casa que a gente tava, sabe? Que a gente passou lá na casa do Valterney, para ele ir com eles, com o Valterney e com aquele. Então a gente passou lá na casa deles, mas antes a gente bebeu um Guaraná, bateu um papo, né? Até eles se arrumarem direitinho, arrumar as malas. A gente chegou alguns minutos mais cedo. Essas imagens aqui foi da casa do Valterney. Vocês sabem aquele brinquedinho assim, ó, que a gente brincava antigamente? A gente achou e começou a brincar, a gente ficou lá brincando e eu tentando distrair ele, eu tentando filmar ele, porque sempre quando eu pegava no telefone ele via, ele ficava assim, ó. Se passasse um mosquitinho assim, parece que ele via o mosquito em câmera lenta, sabe? É muito louco, gente. Ele tava ligado em tudo. Olha só esse vídeo aqui da gente conversando e só repare no Ellison. Olha só o jeito que ele é arisco,
o jeito que ele percebe tudo que tá acontecendo. Ele desconfia de tudo, ele tem medo de tudo. Parece que ele tem medo da gente atacar ele. Mas no Brasil a tá gente não vende lá, a gente leva, tipo, leva. Lá não. O copo homem que ele vai frente. levar um picado. Você sabe o milhão? Mas no Brasil tá quanto um iPhone? No Brasil mesmo? Esse 17 agora tá falando 12 mil. Ah, é? Não, se for o de 2 TB, o Pro Max, é uns 20 mil. 17. Oh, é um absurdo você pegar 20 mil reais. Dá pra você comprar uma moto zero. Uma Legal, moto. ué. Pensa pra você Mas ver. esse trem tá muito, Ô, tá Brasil, muito caro. cara. Igual hoje, Mas a moto mais barata hoje tá passando dos 20. pessoa consiga comprar Não, um fala carro assim, uma desse, CGzinha, seja tá? assim, tipo, os caras, E ali né, no Brasil, tá bom, o pessoal valendo tem dinheirão. consciência, né, cara? Tipo, já compra um telefone simples, Moto que tá valendo Sem valor do consciência, carro. tem consciência porque não aguenta. Não, mas aí já fala outra coisa, mas mas isso, cara, a gente você não precisa vai, ver, você educa a pessoa. Não, da entrada, né? Não, no fala assim, carro. carro assim, um carro pra você ir, Cara, um pra você assim. pescar, um trem, outro. Aham. Aí você, e tem gente que não tem Ô, um carro e amigão, compra um o telefone. golzinho hoje tá valendo dinheiro, tá? Agora eu tô falando hoje em dia, uma moto tá valendo o preço de um carrinho. Um É, golzinho não, a moto é uns antigamente. 20 mil, 20 e pouco, uma moto mais simplesinha, uma 125. Acaba as coisas, né? O que acontece? Não pode continuar. O que acontece? 20 mil num telefone, cara, é uma moto que você vai pegar essa moto, você vai colocar ela na rua, ali em Nova Serrana, você vai equipar ela com uns caixotes que o pessoal coloca. Pronto, eu consegui gravar até aí. Eu gostaria que você colocasse, Camila, na tela cheia mesmo. E esse vídeo meu aqui você coloca bem pequenininho. Eu comentando. Mas, ok, vamos lá. Eu gostaria que você colocasse. Repare que eu deixei o meu telefone gravando e o meu telefone ele não é colorido nem nada, ele é cinza. Eu coloquei meu telefone gravando e deixei lá. É claro que não estava com a tela virada, né, para ele não ver que ele estava gravando. Eu coloquei o telefone assim, que eu não ia colocar assim para ele ver. Eu coloquei assim, lá em cima da mesa e deixei gravando. Perceba só o olhar dele. Ele olhou umas 3 vezes pro telefone. Capaz que ele falou assim: será que tá gravando? Será que tá gravando? Será que tá gravando? Ele é muito esperto. Coloca as cenas aí, ó. Olha lá pra você ver, ó. Esse aí tá olhando. Agora dá mais um zoomzinho pra vocês verem, ó. Esse aqui ele passou o olho de novo e passou o olho de novo, mas ele falou assim: será que tá gravando? Será que tá gravando? E pronto. Parece que ele tem alguma coisa, algum trauma com o telefone gravar com ele, ou sei lá. Porque ele é muito esperto. Ok. Aí, depois a gente foi e brincou um pouco com esse brinquedinho que eu tava falando, que é esse vídeo aqui, ó. Você vai machucar, mano. Fala aqui, você vai machucar. A gente ficou amigo aqui agora. Só tem essa parte aqui que eu não queria que ele percebesse que a gente tava gravando ele, não. Pra falar a verdade, eu tava com um pouco de receio, um pouquinho de medo, porque você sabe aqueles olhar assim, ó? Você sabe uns olhar? Então, esses olhar assim que eu ficava meio com receio dele. Por mais que eu tentasse passar confiança pra ele, era difícil, cara, é difícil. Aí o que aconteceu? Ele foi pro aeroporto, depois dessa hora aqui, e foi aonde que eu gravei aquele vídeo de ontem. A gente dentro do carro com a Letícia e com o Alemão, a gente gravou, falou, comentou, aonde que ela chorou, e foi aonde que ele foi pro aeroporto, que chegou lá, ele encontrou um missionário, né, que eu não vou falar o nome dele também, que já deu muita confusão, que foi, aqui ó, essas imagens. A gente chegou lá, encontrou o missionário e a gente pediu ao missionário, ô missionário, será que dá para você acompanhar ele? Ele tem, já que sou mestre esse pessoal, ele falou, não, tudo bem, eu acompanho ele. Mas aconteceu uma confusão grande, que foi o seguinte, quando eles entraram dentro do avião, vamos agora quebrar essa dúvida de todos que estavam. A gente já explicou nas outras vezes, mas eu vou explicar aqui novamente. Aí a Keila virou as costas, foi e falou, já ele tá bem cuidado. Aí eles entraram no avião, o Elson já tava com uma abstinência muito grande, a gente deu um telefone para ele ficou mexendo no telefone, né, para distrair, e nisso o missionário foi lá para a poltrona do fundo, mas antes ele falou assim, você vai sentar aqui, ô Elson? Eu tô lá na poltrona, beleza? Se você precisar de mim, eu tô lá. Tudo bem. Ele foi lá e sentou lá no fundo e o Elson ficou na frente. E as informações que eu vou passar agora foi a aeromoça que passou para mim. A aeromoça que me segue, conseguiu o meu telefone e conseguiu falar comigo. Falou assim, ó Júnior, o que aconteceu foi que o Elson surtou, ele tentou roubar uma mulher dentro do avião e eles falaram assim, ó, a gente já tá saindo, não pode mais sair,
mas ele conseguiu sair, ele foi lá embaixo na pista, e ele é extremamente proibido pessoas caminhar ali naquela área, não pode, gente, não pode, que aquela ali é a área do avião, que os aviões estão chegando, e o Wellington começou a correr naquela parte ali. Diz que surgiu polícia até não sei da onde, e que foram muitos policiais para tentar conter ele, que ele não estava em si mais, prenderam ele e levaram ele, tá lá no centro de detenção. O último registro que a gente viu, que é esse aqui, que ele tá em Elizabeth, o nome aí completo dele, ele tá preso em Elizabeth. Eu recebi mensagem de uma seguidora que, não sei se é o irmão ou se é o marido dela que tá preso lá, ele falou com ela que tem um rapaz preso, isso aí foi um dia depois, que chegou um rapaz lá preso, e ele tá numa cela que ele não conversa com ninguém, e ele é barbudo, e ele tá com um corte na testa, que supostamente deve ser o Wellington, tá na mesma prisão lá em Elizabeth. Então, assim, ele deve estar com abstinência da droga, mas esse foi o final aí de toda essa repercussão toda, de toda essa história de mandar o Wellington pro Brasil. Aí o que acontece agora? O Wellington tá preso, e sobre essa repercussão, deu uma repercussão muito grande esse negócio do missionário, e eu conversei com ele depois de uns 2 dias, que aconteceu que a equipe me deu uma informação errada, que eu tô aqui com o áudio deles, mas eles pediram para não soltar esse áudio, e eu vou respeitar, mas mandei para alguns amigos para eles verem que realmente o áudio existe. Então, assim, foi erro lá deles, e eu pedi desculpa ao missionário, porque também não era obrigação dele, apesar que ele falou que ia acompanhar ele, mas poxa, acompanhar um cara, né, de 24 anos, e não foi culpa dele não, viu, gente? Deu uma repercussão, o pessoal começou a ir nas redes sociais dele lá, xingar ele e tudo mais, e eu não pedi pra ninguém xingar. A única coisa que eu pedi foi pra gente, vai lá nas redes dele pra ele me responder, só isso, falei mais nada. Uma galerinha aí quis ganhar um biscoitinho, né? Quis ganhar um arroba, me criticando, falando pra eu me retratar. E eu falei, não vou retratar nada, não. Eu não maltratei ele, não xinguei ele, não fiz nada, né? E eu conversei com ele numa boa, Tá os áudios aqui, eu conversando e ele respondendo, eu respondendo e ele conversando lá do outro lado. Tá tudo bem, entre eu e o missionário tá tudo bem, né? Internet é isso. Eu tenho muito seguidor e ele também tem, então deu aquela atrito ali e deu aquela repercussão toda, mas tá tudo bem. Ele falou assim pra mim, ó, coisa que eu não falei ainda, Júnior, isso tudo vai passar, é coisa de internet, isso aí, ó, rapidinho passa. Daqui um dia ninguém lembra disso mais, preocupa não. Falei assim, então tá bom, é vida que segue, missionário. Eu esqueci de contar pra vocês a parte que deu uma repercussão louca, que falou que tava no Brasil. Foi por causa dessa confusão da equipe que mandou pra mim, falou assim, Júnior, a equipe não falou com você que tava em São Paulo? Falou, gente, foi um equívoco deles. Eu acho que, assim, na cabeça deles, eles falaram assim, vamos falar que eles encontraram em São Paulo, já que o missionário não tá respondendo, vamos falar que eles se perderam em São Paulo. Aí foi esse áudio que eles mandaram pra mim. Não, o missionário falou lá, mandou falar pra você, que mandou falar pro fulano e mandou falar pra você, que eles se desencontraram em São Paulo e o missionário não podia esperar e foi embora. Falei, beleza, mas eu queria saber mais detalhes. Então foi por isso essa confusão toda. Por causa desse áudio que eu recebi, começou aquele atrito todo, porque aí eu falei nas minhas redes sociais, gente, ele tá no aeroporto. Se alguém morar aí perto, corre lá no aeroporto para ele não sair do aeroporto, entendeu? Chama até a polícia, mas não deixa ele sair do aeroporto. Aí depois alguns seguidores falaram, eu vi ele na rua, eu vi ele catando papelão, aí ele acabou de pedir água aqui em casa. Então ficou essas fake news, né, essas informações, pessoas que, né, nem sabiam como que era a fisionomia dele e me dando essas informações, e eu ia jogando na internet, as páginas de fofoca pegando e repostando e gerando aquele tumulto. Por causa de todo esse áudio da equipe dele que eles mandaram pra mim. Mas como eu falei, a gente se resolveu entre eu e o missionário. Eu consegui o telefone do missionário através de outro missionário que era amigo dele. Porque quando é assim, eu vou só dar uma dica aqui. Tem um telefone de comunicação lá na central deles. E que a gente manda mensagem, comunica. Mas assim, é um péssimo atendimento. Pronto, falei, é um péssimo atendimento. Eu fui um dos primeiros a mandar mensagem e eles nem sequer respondeu. Fiquei sabendo que eles só falaram assim, tá lotando de mensagem aqui. Poxa, nem pra falar, tá bom, o Júnior Pena, a gente vai falar com ele. Não respondeu, nem nada. Eu sei que vocês também não são obrigados a responder, mas, poxa, e se fosse um parente de vocês aí? Tá bom, deixa pra lá, não vou entrar nesse assunto não, que já deu polêmica demais. Essa parada de São Paulo foi jogada por água abaixo. Eu recebi uma ligação da aeromoça lá falando, Jânio, aconteceu isso, isso e isso.
Aí depois disso eu fiz um vídeo, postei na hora e foi uma decepção muito grande porque já tinha levantado muita procura, sabe? A gente já tinha pagado o Uber para dar a volta lá, para ver se achava ele na rua que tinha falado, seguidores andando pelas ruas de São Paulo para ver se procurava ele no bairro que eles falaram. Então teve uma grande procura pelo Welson nas ruas de São Paulo. Aí quando eu falei, gente, não precisa procurar mais porque ele foi preso e ele tá preso. E o pessoal falou, não acredito que ele não saiu dos Estados Unidos. Eu falei, pois é, não saiu. Ele chegou a entrar, mas ele teve um surto dentro do avião e a polícia chegou e prenderam ele lá, louco da vida. Agora vem a parte pesada da história. Tá preparados? Desde o dia que eu recebi mensagem da mãe dele, que eu falei, grava um vídeo e manda pra mim, vizinhos, pessoas da cidade de Água Boa, tá me mandando uma notícia. E desde o dia que eu venho com essa reportagem, né, com todo esse caso do Welson, o pessoal vem da cidade me ligando, me mandando mensagem, Júnior, aconteceu isso. Aí eu falando, eu sei, Júnior, a gente tem uma coisa pra te contar. E eu falava, você é isso? Você falou, não, você já sabe? Eu falei assim, gente, muito tempo. E desde o primeiro dia eu conversei com a Natália a respeito disso e ela foi muito clara pra mim e foi muito sincera, ela não escondeu nada de mim. Ela falou assim, Júnior, realmente aconteceu. E outra coisa também que os moradores de Água Boa estão mandando pra mim é que o Welson não sabe quem é o pai dele. Ele nunca soube quem é o pai dele, nem a própria Natália parece que não sabe quem é o pai dele. Então dizem que isso mexeu muito com a cabeça do Welson, mexeu muito na infância, na escola. Eu, na minha opinião, acredito que não. Já teve gente lá da cidade, até parente dele, amigos próximos, que bateram o martelo e falaram, não, foi isso sim, é por isso que o menino é revoltado hoje, esse menino sofreu muito por causa disso, que os coleguinhas falavam, você não sabe quem é seu pai. Então o Welson cresceu uma criança, um adolescente revoltado. É isso que eles falam comigo. Esse é o motivo da revolta do Welson. Esse é o motivo que o Welson entrou nas drogas. Por que é minha opinião? A minha opinião. A sua opinião você deixa aqui nos comentários. A minha opinião é que a gente sofre sim decepções, a gente sofre muitas coisas quando é criança, adolescente, a gente presencia muitas coisas. Eu acredito que o Welson não foi o único, eu também presenciei muitas coisas na minha família quando eu era criança, nada tão forte quanto isso, mas nada que pôde parar de eu ser um cara trabalhador, de caráter e que não me envolver em nada. Talvez a ausência de um pai mexe com a cabeça de um filho? Não sei. Eu fui um cara criado com meu pai e com minha mãe junto. Tem histórico de droga na família também do Welson, enfim, e eu sei que ele sofreu muito. Ele era um menino doce, todo o tempo a mãe fala, enfim, eu vou ler aqui o que a Natália falou pra mim. Falou assim, Júnior, foi verdade mesmo, mas o povo conversa fiado de coisa que eles nem sabem de nada. Nada disso eu tenho certeza que não foi motivo para ele usar drogas, não, porque nós se amamos uns aos outros. O povo pode falar o que quiser, que não vai fazer diferença entre nossas vidas, não. Vamos cuidar dele, cidade pequena, o povo quer fazer inferno na vida da gente. O povo podia ter um pouco mais de discernimento, esquece que tem família nesse mundo e é difícil demais. Desculpa o texto grande, mas foi desse jeito. Isso eu tenho certeza que não ia afetar ele de usar drogas, não, porque a família dele que tem problemas e não usa. O povo julga demais, Júnior. Tô olhando nada de internet porque tô pedindo a Deus força para cuidar dele e da irmã dele. Senão eu não sei o que seria de mim. Agora eles vão falar o que quiser. Daqui a pouco fala que eu tô falando até de vocês aí. Cheguei de viagem ontem. Nem na rua eu tô saindo mais. Passei o dia deitada e não tô tendo mais paz. Mas dele não ter conhecimento com o pai não vai mudar nada. Eu também não sei quem é o meu pai. E eu também não usei droga. Não. E meu filho nunca me culpou de nada. Ele é bem entendido porque eu engravidei dele, eu tinha 14 para 15 anos e eu era muito nova. E eu tenho certeza que ninguém nunca falou nada com ele. O povo pode falar o que quiser. Não vai nos afetar de maneira nenhuma. Hoje eu tenho 40 anos, cabeça feita, só de coisas boas de nossas vidas. Dá um recado para os seus seguidores, para esse povo aqui de Água Boa que está me perseguindo, né? Deixa minha família em paz, por favor. Eles não sabem o que eu tô passando, moço. Não dá ouvido a esse povo, Júnior. Eles só querem o meu mal. Eles me atacam e não ajudam com nada. Só nós que tá envolvido e Deus sabe o que a gente tá passando, né? Nem trabalhando tô, mas eu tô perdendo o ânimo de tudo pra falar. Tem muita gente pra ajudar, não tem ninguém. Essas pessoas que tá falando não tá correndo atrás de nada, só fala mal da gente. Nem droga eu uso. Eu bebia cerveja, mas já tem 13 anos que eu não bebo mais. Mas enfim, tenho que cuidar da minha vida
eles não sabem de nada e também porque eu não tenho que dar satisfação a eles. O julgamento vem de Deus, porque da terra já tive e tô com minha ficha limpa. No momento só quero ver meu filho e não tive o prazer de ver ele até agora. Parece um filme que aconteceu. Tenho certeza que ele não tá ruim da cabeça tanto assim. Essa aí eu discordo e ele tá sim, viu, Natália? Ele não tá bem, mas eu creio que agora na cadeia ele vai ficar. E aí, tem notícias? Estou ansiosa para saber o dia que ele vai viajar. Desculpa, Júnior, eu desabafar com você. Eu não fico na internet para dar ibope para mim mesmo, a não ser para coisa necessária e de urgência, igual eu te procurei. Enfim, eu li lentamente porque tá sem vírgula e as letras aqui tá muito pequenas. É isso, galera, fofoqueiros da região de Água Boa. Mas, enfim, ele tá preso nesse momento. A informação que a gente teve é que ele vai ser deportado em janeiro. Eu creio que ele vai direto para o aeroporto de Confins. Quando é deportado assim, eu acho que eles deportam direto, né? Não tem escala, não. Eu acho que não. Eles não dão informação, eles não falam, então não adianta arrumar advogado também, que advogado só quer pegar o nosso dinheiro. Nessa época, advogado fica milionário. Então, a mãe dele cometeu, né, um erro no passado. Eu acho que é uma coisa que ela talvez deve estar até pagando agora e não sabe disso, mas que atira a primeira pedra aquele que nunca errou, aquele que nunca pecou. Eu não estou aqui para julgar, para ver o passado dela. Eu trouxe à tona isso aqui porque ela liberou de eu falar disso e também todos os meios de reportagem na época falou, saiu no jornal, recebi foto de jornal sobre esse assassinato e muita coisa assim. E sobre o pai dele, que ele, já fiquei sabendo que ele fez até muitos testes de DNA e ele nunca descobriu quem é o pai dele. Então dizem que ele tem essa revolta dentro de si. Se ele tiver, a gente espera que ele busque tratamento. E sobre o dinheiro arrecadado, a gente arrecadou um dinheiro, teve gasto, paguei as pessoas que correu atrás, apesar delas não ter pedido, mas mesmo assim eu paguei, porque foi o tempo, né, a boa vontade delas e eu quis dar esse presentinho para eles. Eu paguei passagem, comprei telefone, né, e a gente gastou com algumas coisinhas e sobrou um dinheirinho e tá todo mundo mandando mensagem para mim falando que todo mundo, quando eu falo, é assim, a galera lá da região que conhece, né, a família, falando que eu não devo mandar o dinheiro pra Natália. Eu vou mandar pra quem, então? Eu recebi mensagens falando que eu deveria pegar o dinheiro, segurar o dinheiro para investir em tratamento quando o Elson foi embora e tudo mais e essas coisas. Agora, eu não vou ficar com dinheiro. Todas as campanhas que eu faço, eu fico louco para ficar livre desse dinheiro, sabe? De entregar para pessoa. E eu vou mandar para Natália assim, entendeu? É igual a Natália falou, ela errou no passado, ela tá uma mulher trabalhadora, juizada, aí o pessoal vai mandar, ah, isso aí é só fingimento e tudo mais. E eu senti sinceridade nas palavras dela. A gente erra, a gente erra. Eu, quando eu fui um adolescente, eu era um adolescente muito louco. Eu nunca usei droga, mas eu era, nossa, eu era muito bagunceiro. Quem me conheceu na minha adolescência sabe do que eu tô falando. Enfim, um dia eu quero contar uma história aqui, mas não é o momento agora. Enfim, eu vou enviar o dinheiro sim pra Natália, doa quem doer. A gente torce pra Natália usar esse dinheiro com responsabilidade, que é um dinheirinho bom, né? Eu acho que vai dar ali uns, não sei. E eu não fiz as contas totalmente ainda. Tô aqui com o total de tudo, não fiz as contas direito, mas eu creio que vai dar ali por volta de uns 10 mil reais, mais ou menos. Eu vou mandar para ela, ela guarda esse dinheirinho, porque ela sofreu muito também com isso tudo, né, gente? Tá, a internet tá cheia de juízes, cheio de pessoas santas, né? Aqui todo mundo é santinho, né? Então, eu vou mandar o dinheiro para ela sim. Vocês podem falar, ah, não manda não, vou mandar sim. Vou mandar. E é uma oportunidade que ela tá tendo aí de ajudar o Elson. E eu creio que o Elson, quando sair da cadeia também, a gente vai conseguir um centro de reabilitação free, de graça para ele. Eu já recebi muitas propostas aí, o povo já mandou muita mensagem. As clínicas mesmo já mandou para mim, que eu tenho até que procurar, que eu já perdi. Foi tanta mensagem de gente querendo ajudar. Gente, agora que vem, assim, mais uma coisa que tá me incomodando bastante e incomodou o Caio. O dono do restaurante mandou mensagem pro Caio. E o dono do restaurante era a única pessoa que ajudava o Elson. Mandou mensagem hoje, mais cedo, pro Caio e falou assim, e aí? O Elson chegou no Brasil? O Caio mandou mensagem pra mim e falou assim, Júnior, e aí, o que que eu falo agora? Ele ajudou a gente a achar o Elson, né? Ligou pra gente, deu informações. Se não fosse o dono do restaurante, talvez o Elson nem tava vivo. Era o dono do restaurante que dava comida, né? Oferecia o banho, dava um trabalho de vez em quando pra ele. E agora o dono do restaurante estava perguntando, cadê o Elson? O Caio falou assim, e aí, Júnior, o que que eu falo?
pra ele. Vou falar pra ele. É isso aí que eles estão falando. O cara tá preso, a gente tirou o cara de lá. E eu falei pra ele, cara, fala a verdade. Mentira tem perna curta, entendeu? Fala que a gente fez o possível. E que a gente colocou ele dentro do avião, pagou tudo, sabe? Fez tudo pra ele. Mas infelizmente ele deu um surto dentro do avião e foi preso. Fala a verdade, não mente não. Sabe? Mentira tem perna curta. E ele falou a verdade pro dono do restaurante, né? Não sei qual foi a reação do dono do restaurante ainda, mas foi isso que o dono do restaurante perguntou. Agora, eu recebi muitas críticas na internet de gente burro, porque só quem se coloca no meu lugar ou no lugar das pessoas, né, que ajudaram de toda essa equipe, essa mobilização que a gente fez, para ficar criticando, porque não foi fácil. Porque a crítica principal tá assim, olha aí, ó, o Júnior foi lá cutucar o menino e agora o menino tá preso lá na imigração. Agora, com tudo isso aí que vocês viram, qual que é a conclusão que vocês tiram com tudo isso? Certeza que esse rapaz ia morrer nesse inverno. O primeiro inverno ele passou no quentinho, ele tava de boa ainda, ele tava trabalhando. Agora era o segundo inverno, morando na rua, né, morando dentro de um ônibus abandonado no meio do mato. Ele ia morrer nesse inverno, com droga. Ele ia aplicar uma droga lá na veia, ia ficar lá delirando e ia morrer de frio no meio da madrugada. Quem conhece o frio dos Estados Unidos sabe o que eu tô falando. Então, antes de você julgar, falar, você devia ter deixado esse menino quieto, Júnior. Gente, se eu não começasse isso tudo, se eu não pedisse a Natália para mandar um vídeo, ele não ia sobreviver, não. E era provável que eu e o Maicon a gente conversou que ele não ia passar desse inverno. Você viu o estado que o cara tava? Então, assim, Deus faz tudo na hora certa, na hora exata. A gente foi lá, a Natália conseguiu comunicar comigo. E o que vocês queriam que eu falasse pra Natália também, né, gente? Ô, mulher, eu não vou procurar seu filho, não, aqui nos Estados Unidos, não. Seu filho já é de maior, já tem 24 anos. Ele que se vira nos 30. Se ele morrer, morreu. Entendeu? Eu tô aqui cuidando da minha vida. Vocês queriam que eu desse essa resposta pra ela? Eu nunca ia imaginar que o final disso tudo seria numa prisão. Que ele estaria numa prisão. Mas outra verdade para falar para vocês, ele tá bem. Ele tá sofrendo, mas tá bem. Os planos de Deus é diferente do nosso, né? A gente só pensa assim, poxa, o cara tá preso. A gente não pensa, nossa, a mãe tá aflita. A mãe não sabe se o filho tá vivo ou tá morto. A gente não pensa dele dormindo lá no meio do mato, se drogando, sem comer, passando frio. Só pensa que ele tá preso, né? Ele tá preso. Agora ele tá mal. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai desintoxicar agora na cadeia. Recebi fotos de seguidores que teve parente que foi preso. Gente até com cicatriz aqui, ó, com ferida, de tanto tirar cocaína. Foi preso, porque lá eles não podem usar, né? Então, assim, eles sofrem com abstinência. Acredito que tem um médico lá dentro que vê quando ele está quase morrendo de abstinência, aplica um relaxante, sei lá, alguma coisa lá, um calmante, né, para ele ficar mais de boa. E eu acredito que ele vai sair bem dessa cadeia. Só vai ter que ter um suporte muito grande da família e dos amigos aí quando ele chegar no Brasil, para ele não cair novamente, porque, ó, eu tô até vendo ele chegando com uma boa aparência no Brasil. Como eu falei, já temos notícias dele lá de dentro, que ele tá caladinho. Foi essa mensagem que eu recebi aqui, ó. Foi essa aqui, que ele tá dormindo no chão da cadeia. Gente, é tão difícil uma pessoa que entra pro mundo das drogas, né? É tão difícil dela voltar pra vida normal, né? Pra reabilitação, pra voltar a ser um ser humano. É difícil. Mas dizem que ele tá dormindo no chão, que ele deixa de dormir na cama pra dormir no chão. Acostumou, tadinho. Esse menino é um sofredor. Mas vamos orar para que dê tudo certo, para que ele volte pro Brasil no início de dezembro agora, que foi a última notícia que recebemos aí, que ele vai voltar pro Brasil, né, deportado. Foi notícia de terceiro, diz que sai um avião aí no início de dezembro e que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E eu vou te confessar uma coisa, se fosse para fazer tudo de novo por ele, eu fazeria tudo de novo, mesmo sabendo desse resultado, mesmo sabendo que ele seria preso. Eu tô em paz, eu acho que todo mundo da equipe também tá em paz de saber que ele tá lá preso. Pelo menos a gente sabe onde ele tá agora, né? E sabe que ele tá vivo. A mãe dele também tá mais, né? Tá mais de boa. E não julgue para não ser julgado, viu, gente? Eu não tô cansado. Eu já tô tão acostumado com esses casos que eu não tô cansado. Apareceu uns 3 casos aqui pra mim já depois disso. E eu falei, não, gente, deixa eu aproveitar meu Thanksgiving, né? Deixa eu fazer minhas propagandas, que eu trabalho na internet também. Eu parei o meu mundo pra cuidar desse caso aí, junto com vocês. Quero agradecer todo mundo que se colocou à disposição aí nas redes sociais, o pessoal de Água Boa também. Desculpe os meus comentários, mas eu não vou ser falso também com vocês. E eu acredito que tem pessoas boas que eu conheci. 3 pessoas boas nessa história toda, que foi o Caio, a Letícia, o alemão, a mãe do Welson também, que eu não posso negar, né? Que
Eu me simpatizei com ela, é uma guerreira, trabalhadora, é sofredora também, que teve os problemas dela do passado, assim como todos nós, eu creio que tivemos, né? Cada um de nós tem uma cruz para carregar e a batalha nunca para, a batalha sempre continua. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, espero não ter esquecido de nenhuma informação e a gente espera que o Ellison volte a ser esse rapaz, né? Com essa aparência aqui. Não vai voltar com essa aparência, mas um pouco mais de sabedoria para não usar essas drogas mais que destrói com a vida dele mesmo e também da família. E já fica aí um aviso, jovens, não use drogas. Vou encerrar por aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, que todo dia eu tô trazendo entrevistas e notícias aqui. Se eu não trago aqui no vídeo normal, eu trago lá no short. Me siga no Instagram, que às vezes, como eu falei, eu trago as notícias lá primeiro para depois trazer para cá. Obrigado a todo mundo e a gente se vê na próxima. Tchau!